Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? Estamos aqui hoje para tirar mais uma dúvida de nossos amigos que nos enviam questionamentos, né? Acesse aí o nosso site, Previdência do Servidor, que você vai poder assistir esse e outros vídeos, né? Professor, uma pergunta. Aqui no meu município, temos 2 casos de abandono de emprego. Como fica a contribuição previdenciária do servidor enquanto ele esteve na ativa contribuindo devidamente para o regime próprio? Ele perde esse tempo ou pode averbar em outro ente? Obrigado. Meus amigos, o princípio da universalidade, que é um princípio da seguridade social, né? Mas que por ser gênero do qual a previdência, tanto no regime próprio quanto no regime geral, vamos dizer assim, espécie, né? Então nós temos o gênero Seguridade Social lá no 194 da Constituição e os seus ramos que o compõem, vamos colocar assim, né? Saúde, assistência social e previdência social, e dentro da previdência social você tem englobado os 2 regimes básicos, ou seja, o regime geral e o regime próprio, né? Contempla este princípio que nós citamos. E por este princípio que nós citamos, o chamado princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, né, é que se estabelece a regra ou a necessidade de que haja esta filiação previdenciária. Ou melhor, ainda mais, né, é ele que alicerça a obrigatoriedade de filiação. Para alguns, essa obrigatoriedade ela decorre do princípio da solidariedade. Não é bem assim, a nosso ver. A obrigatoriedade, ela se mantém ou ela se sustenta onde? No princípio da universalidade de cobertura e atendimento previsto lá para a Seguridade Social. Ou seja, não pode haver cidadão desprotegido. Ora, e se existe um cidadão que está desprotegido, ainda que por uma falta funcional, esta proteção ela deve ser concedida no outro regime, já que esta falta funcional afasta ele, vamos dizer assim, né? Afasta ele de seu cargo, ok? Bom, vamos lá então. O que diz o artigo, né? O artigo 40 da Constituição? Ele traz para a gente o caráter contributivo. É a primeira coisa que ele já traz lá no caput, recordando que nós estamos diante de uma poupança. Nós vamos frisar isso novamente no final. Nós estamos diante de uma poupança. Então, o cidadão, o servidor público mais especificamente, quando ele contribui com que finalidade? Com a finalidade de obter benefício. Se isso é impossível porque ele perdeu a condição de segurado em razão do abandono de emprego, ele não pode simplesmente perder aqueles valores que ele depositou. É por isso que o parágrafo 9º do mesmo artigo 40 autoriza que haja chamada compensação entre regimes ou a chamada contagem recíproca entre regimes próprios e também com o regime geral, né? Lá no regime geral você também encontra dispositivo nesse sentido. Lá no artigo, né, 201 da Constituição Federal você encontra também dispositivo neste sentido. Para quê? Para garantir e assegurar esta natureza de seguro, esta natureza de poupança. Então, o que vai acontecer com esse servidor que foi demitido do serviço público por abandono de emprego? Ele vai pegar a certidão de tempo de contribuição dele, né? E vai utilizar esta certidão para obter benefícios onde? Ou no regime geral ou em outro regime próprio a que ele venha se filiar. Digamos que ele passe em outro concurso público de outro ente. Se este ente tiver regime próprio, ele pode sim levar a certidão para efeitos de averbação. E se ele não for fazer mais concurso, se ele for trabalhar numa empresa privada, o que acontece com ele? Neste caso, ele vai pegar aquela certidão e vai utilizá-la junto ao INSS na obtenção de um benefício futuro. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Muito obrigado e continue enviando para a gente a sua dúvida que nós vamos esclarecer ela aqui.